Por trás do brilho do ouro e da grandiosidade das catedrais, a Igreja Católica guarda segredos ancestrais. Histórias sussurradas em corredores escuros, documentos trancados a 7 chaves, eventos obscuros que moldaram o destino da humanidade. Da busca implacável pela heresia, aos jogos de poder dentro dos muros do Vaticano, vamos mergulhar nos capítulos mais obscuros da Igreja Católica. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber, pois a jornada que vamos trilhar é repleta de mistérios, intrigas e revelações surpreendentes. Mas atenção! Uma vez que você adentre este labirinto de segredos, talvez nunca mais veja a história da mesma forma. Imagine um tribunal onde a justiça se veste de sombra e o medo é a sentença. Por séculos, a Inquisição se impôs como um braço implacável da Igreja, silenciando aqueles que ousavam questionar seus dogmas. A partir do século XII, a fogueira se tornou um símbolo de terror, consumindo vidas em nome da fé. Em nome de Deus, a tortura era justificada como um meio para salvar almas. Giordano Bruno, um visionário que ousou desafiar a visão geocêntrica do universo, conheceu o fim cruel reservado aos que questionavam a Igreja: a morte nas chamas. Galileu Galilei, outro gênio que ousou olhar para o céu com seus próprios olhos, escapou por pouco do mesmo destino. Obrigado a negar suas descobertas científicas, Galileu viveu seus últimos dias em prisão domiciliar. A Inquisição, com seus tribunais e torturas, deixou uma marca indelével na história. A Bíblia, como a conhecemos, é a palavra sagrada, a base da fé cristã. Mas e se eu te dissesse que existem outros evangelhos, textos antigos que foram excluídos da narrativa oficial? Os evangelhos apócrifos, como são conhecidos, oferecem uma visão diferente sobre Jesus e seus ensinamentos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta um Jesus místico, que fala em parábolas e enigmas. E o que dizer do Evangelho de Maria Madalena, uma figura controversa que a tradição transformou em prostituta, mas que os textos apócrifos retratam como uma discípula próxima e confidente de Jesus? A Igreja sempre rejeitou os evangelhos apócrifos, classificando-os como heresia. No coração da cidade eterna, onde a fé se mistura com o poder, ergue-se o Banco do Vaticano, uma instituição envolta em mistério e controvérsia. Criado em 1942, o banco sempre teve suas operações financeiras protegidas por um véu de segredo, imune às leis e à fiscalização do mundo exterior. Mas, por trás das muralhas vaticanas, sussurravam-se histórias de corrupção, lavagem de dinheiro e ligações com a máfia italiana. O caso mais emblemático que lançou luz sobre as sombras do banco foi a morte misteriosa de Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus. Em 1982, Calvi foi encontrado enforcado sob a ponte Blackfriars, em Londres. A polícia britânica inicialmente classificou o caso como suicídio, mas as circunstâncias da morte e as conexões de Calvi com o Banco do Vaticano levantaram sérias dúvidas. A morte de Calvi permanece um mistério até hoje. A fé, muitas vezes, serve como um farol de esperança, um refúgio para a alma. Mas e quando o próprio santuário se torna palco de dor e sofrimento? Nos últimos anos, a Igreja Católica se viu diante de um dos capítulos mais sombrios de sua história: a revelação de milhares de casos de abuso sexual cometidos por membros do clero. O que começou como um fio de denúncias se transformou em uma avalanche de histórias chocantes, vindas de todas as partes do mundo. Crianças inocentes, entregues aos cuidados da Igreja, viram sua fé e confiança serem destroçadas por aqueles que deveriam protegê-las. Documentos revelaram que bispos e cardeais tinham conhecimento dos abusos há décadas, mas optaram pelo silêncio, transferindo padres pedófilos de paróquia em paróquia. Essa conspiração do silêncio permitiu que os abusos continuassem por anos, perpetuando o ciclo de dor e impunidade. Em 2018, o Papa Francisco reconheceu a gravidade da situação, pedindo perdão pelos pecados da Igreja e prometendo medidas para combater os abusos e proteger os mais vulneráveis. A justiça exige que os culpados sejam responsabilizados por seus atos e que a cultura de silêncio e impunidade seja substituída por uma postura de tolerância zero com os abusos.
No coração do Vaticano, oculto por trás de muros milenares, repousa um dos maiores tesouros históricos do mundo, o Arquivo Secreto do Vaticano. Um labirinto de corredores e salas abarrotadas de documentos, pergaminhos, correspondências e livros raros que remontam a séculos de história. O Arquivo Secreto do Vaticano guarda não apenas a história da Igreja Católica, mas também segredos que moldaram o destino da humanidade. Mas o acesso a esse tesouro histórico é restrito a poucos privilegiados. Apenas estudiosos com credenciais impecáveis e autorização especial podem ter o privilégio de desvendar os mistérios guardados às 7 chaves. Alguns especulam que o arquivo contém documentos explosivos que poderiam abalar a Igreja Católica em seus fundamentos. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que o Arquivo Secreto do Vaticano realmente guarda. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos corredores sombrios da história da Igreja Católica. Vimos que a fé, por mais pura que seja, pode ser distorcida pelo poder, pela ambição e pelo medo. Segredos foram revelados, verdades foram questionadas e o passado lançou uma sombra longa sobre o presente. A Igreja Católica, com seus bilhões de fiéis e sua influência global, tem um papel fundamental a desempenhar no mundo. Mas para construir um futuro de esperança e redenção, é preciso primeiro confrontar os fantasmas do passado. Que esta jornada nos sirva de alerta para que nunca esqueçamos o poder da verdade e a importância de questionar, mesmo quando as respostas são incômodas e dolorosas.